1880, Velho Oeste americano. Enquanto os filmes romantizam a vida de cowboys e heróis, a realidade é bem diferente. Ali, a luta pela sobrevivência era constante, marcada por dois perigos devastadores: ataques de bandidos impiedosos e a escassez de água potável. Sabia que naquele ano a expectativa de vida média no Oeste era de apenas 40 anos? Além disso, cerca de 30% da população enfrentava a ameaça de doenças mortais como a febre tifoide e a cólera. Imagine-se em uma cidade como Dodge City, onde as balas eram tão comuns quanto a poeira. As ruas eram perigosas e os saloons, muitas vezes, se tornavam cenários de violentas disputas. Você poderia ser atacado ao sair de casa ou lutar para encontrar água enquanto observa seus vizinhos adoecerem, criando uma tensão palpável no ar enquanto o sol castiga sua pele. Estaria você preparado para isso? Nos anos 1880, a vida no Velho Oeste era repleta de desafios que moldavam o cotidiano dos habitantes. Estradas e ferrovias ainda estavam em desenvolvimento, limitando o acesso a bens essenciais. Muitas vezes, as cidades eram simples acampamentos improvisados, sem acesso à eletricidade ou água encanada. Os moradores dependiam de poços artesianos e fontes naturais para suprir suas necessidades. A média de precipitação anual em várias regiões do Oeste era de cerca de 25 centímetros, tornando a secura uma preocupação constante. Imagine ter que sair para buscar água a cada dia, convivendo com a ameaça de índios hostis e bandidos, enquanto tentava criar sua família em meio a doenças e mudas de safras que não vingavam. E se os grãos e vegetais falhassem, havia a chance de doenças como a gripe, que dizimavam a população. O que você acharia de ter que viver sob essas condições tão extremas? Esta é a história de Clara Bennett, uma mulher que sobreviveu em uma comunidade no Velho Oeste. Em 1880, ela falava sobre os desafios que enfrentou. Acordávamos ao amanhecer, e o primeiro pensamento era sobre a água. Precisávamos ir ao poço, longe, e voltar antes que a febre pegasse alguém da família. Uma vez, meu filho pegou gripe e não havia médico por perto. O que eu podia fazer? Fiz um chá de ervas, mas era só um paliativo. Perdi muitos vizinhos para doenças pelo caminho. Isso aqui era um jogo de vida ou morte. O dinheiro pouco valia se você não tinha o que comer ou beber. Lembro de escutar tiros na cidade e ter que fechar as janelas. O medo estava por toda parte, mas havia algo que nos unia: a esperança. Esperança de um futuro melhor, mesmo que as balas estivessem à espreita a cada esquina. Os anos 1880 foram também um período de crescimento econômico, mas isso não significava melhores condições para todos. Com a corrida do ouro e a exploração de terras, muitos sonhadores migraram em busca de fortuna. Aqueles que chegavam em cidades como Tombstone ou Deadwood frequentemente se deparavam com condições difíceis e trabalho árduo. Enquanto isso, a elite urbana prosperava, criando um abismo entre ricos e pobres. Em 1880, a renda média de um trabalhador comum na fronteira era de apenas $200 por ano, enquanto bandidos como Wyatt Earp e Doc Holliday ganhavam fortunas nas apostas. Para um homem comum, eram necessárias horas de trabalho duro para conquistar até mesmo os bens mais simples. O que significava isso para as famílias que lutavam para se sustentar? Você conseguiria lidar com essa desigualdade e a pressão do dia a dia? Para as mulheres, a vida no Velho Oeste também era repleta de desafios. Elas se encarregavam da maioria das tarefas domésticas e ajudavam nas plantações. Muitas vezes enfrentavam não apenas o cansaço do trabalho, mas a solidão e a pressão social. A média de nascimento de crianças era alta, mas as taxas de mortalidade também eram elevadas. Em 1880, cerca de 1 em cada 5 crianças morria antes de completar 5 anos. Você pode imaginar a dor de perder um filho em um lugar onde os cuidados médicos eram quase inexistentes? A falta de higiene era outro problema. As mulheres não tinham acesso a métodos adequados de limpeza e muitas vezes usavam água suja. O que mais surpreende é que muitas casas não tinham banheiros. Como você se adaptaria a viver em tal ambiente precário? A criminalidade era uma constante no Velho Oeste, com bandidos muitas vezes dominando as cidades. Em 1881, o famoso tiroteio de OK Corral exemplificou a intensidade dos conflitos. O que muitos não sabem é que a maioria das disputas era sobre terras ou disputas pessoais. Muitos residentes se sentiam obrigados a se proteger com armas, e em um ambiente tão hostil, as leis eram frequentemente ignoradas. 1 em cada 10 homens na fronteira possuía uma pistola.
tornando as confrontações inevitáveis. As cias de policiamento eram ineficazes e a justiça era uma questão de honra e força. Quanto você confia na lei numa situação tão caótica? Você estaria disposto a brigar por seu nome e sua vida? A vida no Velho Oeste em 1880 moldou não apenas o caráter dos que sobreviveram, mas também a história da América. Era um lugar onde o sonho de liberdade era continuamente confrontado por realidades brutais. Você, como habitante comum, que escolhas faria para sobreviver em um mundo tão arriscado? Em meio a doenças, conflitos e a busca por água, o que valeria a pena para você? Não esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever para mais histórias como esta.